Olá, como estás? Ahorita vamos a dar sequência aqui a explicação sobre a hipótese documentária e as tradições do Pentateuco. Neste vídeo, eu te vou explicar quais são as quatro tradições do Pentateuco. Se tu estás um pouco perdido nesse tema, te recomendo que veas meus vídeos anteriores acerca da hipótese documentária, do estudo sincrônico e diacrônico. Se tu estás estudando da Bíblia e queres ir a fundo nisto, siga comigo até o final desse vídeo. Se tu queres entender por que, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém disse que tal versículo ou tal párrafo é de tradição sacerdotal, mientras que outro versículo é de tradição javista, e tu não sabes que é javista, que é sacerdotal, eu te vou explicar neste vídeo. Quédate até o final, porque isso te vai ajudar muitíssimo a entender mais a fundo a Bíblia. Repito, é importante que tu entendas que isto é parte de uma série de vídeos, meus dois vídeos anteriores, que vão estar acá em algum lugar, acá a referência para que tu os veas, hablan de la importancia de hacer ese estudio diacrónico, la importancia de entender que no siempre un libro es escrito por un autor, a vezes os livros são escritos por vários autores, não? Aunque sejam atribuídos a um autor. Muitas vezes são livros que vão mais allá do tempo do autor. Por exemplo, o livro de Isaías, ou é praticamente unânime a opinião de que o livro de Isaías não foi escrito por Isaías em sua totalidade. Isaías, um profeta que viveu no século 8 a.C., ele aparece no livro e provavelmente muitas das coisas que allí estão hayan venido de la pluma ou de la oratória de Isaías, e o próprio Isaías está sendo mencionado ao começo do livro, pero hoje é unânime entender que há uma segunda parte do livro de Isaías a partir do capítulo 40, e incluso há uma terceira parte do livro de Isaías. Então há um proto-Isaías, um primeiro Isaías, um deutero-Isaías, segundo Isaías, e um trito Isaías, terceiro Isaías. Mas não significa que há três profetas Isaías, o que há é um solo profeta Isaías. Ele muere, não é certo? Pero há uma tradição que vai a também ser uma tradição de profetas, de homens inspirados, pero que vão a seguir, digamos assim, a huella, o espírito profético de Isaías. Então, eles vão a escrever e vão a profetizar em diferentes épocas, até em três épocas diferentes, e vão a incluir suas profecias dentro daquele livro do profeta Isaías, não? Então, essa é a teoria documentária ou hipótese documentária aplicada, por exemplo, ao livro de Isaías. Agora, vamos falar especificamente agora sobre o Pentateuco, pero vamos fazer um resumo acá, ¿no? Em muitos casos, é possível identificar o trabalho realizado por los redactores a lo largo del tempo. Es decir, es posible hacer ese ejercicio diacrónico, ¿no? Que yo hice contigo aquí en el video anterior, ¿no? Que yo les mostré, ¿no? Que el estudio diacrónico es esto, ¿no? Es separar del texto los fragmentos, ¿correcto? Es como si el texto tuviera uma aparência de que é uma sola coisa, pero a la hora que uno hace um estudo diacrônico, uno separa, ¿no? As diferentes fuentes, os diferentes autores, as diferentes teologias que há aí, e em muitos casos é possível realizar esse trabalho, correto? Não é difícil, ao contrário, às vezes é muito fácil hacerlo, não? Então, em muitos casos é possível identificar esse trabalho realizado por los redactores a lo largo del tempo, como as diversas peças, os retazos, as perícopes, se cosieron para formar um texto único e coerente, aunque com huellas visíveis de suas diversas procedências. É decir, por mais que a manta de retazos esteja muito bem costurada e quizás com retazos do mesmo tono, ou com uma lógica muito bem definida, é muito fácil de identificar los retazos, ¿no? y de dónde son los retazos, ¿no? La teoría documental o hipótesis documentaria enriquece la lectura bíblica, llevándonos a entender la redacción del texto inspirado desde una composición múltiple que refleja la historia y la progresiva revelación de Dios e a resposta de fé do povo de Israel. É bem interessante isso, não? E também, digamos, de los primeiros cristianos, porque isso também se aplica ao Novo Testamento em certa medida. Muito interessante isto, porque vemos que a inspiração divina ela não recai sobre um grupo muito exclusivo de autores, sino que recai sobre vários autores. Quando no credo decimos, creo no Espírito Santo que habló por los profetas, esse habló por los profetas é muito indefinido.
de hecho, são não somente aqueles profetas famosos ou agiógrafos famosos, são aqueles homens e quizás até mulheres inspirados que estiveram em um processo, da maioria deles, hoje sabemos, de maneira anônima, es decir, não los podemos identificar, mas sabemos que foram pessoas inspiradas por Deus. Dicho sea de paso, a inspiração divina é uma verdade, não, de fé, é uma verdade, digamos assim, hasta de dogma de fé, não, que hemos de professar, não? Quem não professa a inspiração divina, pues não pode crer na Bíblia, não, como palavra de Deus, porque a inspiração divina é esse processo por el qual o Espírito Santo inspira a los autores sagrados. E esse processo, ele, curiosamente, ele foi analisado por os teólogos recentemente. A lo largo de 20 siglos se ha creído nesta inspiração, pero não se ha buscado de alguma maneira explicar esse fenômeno, não? Ou buscar entender esse fenômeno. Temos uma encíclica do século XX, de começo do século XX, chamada Divino Aflante Espírito, que não faz hincapié na inspiração divina, é decir, a Bíblia não é palavra somente humana, é palavra de Deus, porque o Espírito Santo inspirou a los profetas, por lo tanto, ha de ser interpretada no mesmo espírito em que ha sido escrita, espírito de Deus. O Vaticano II ele vai a subrayar essa verdade em Dei Verbum 11, não? A verdade da inspiração divina, e também vai ajudar-nos a entender quais são as verdades da Bíblia, não? As verdades de salvação, é decir, a inspiração divina é para que os autores nos transmitam a verdade de Deus. Pero qual verdade? A verdade da salvação. E a inspiração divina, recentemente, por a Pontifícia Comissão Bíblica, ha sido examinada por vários peritos, por vários teólogos. Te estou falando de coisa de há 10, 15 anos atrás. E han lançado um documento há uns anos que está na página do Vaticano, na página da Pontifícia Comissão Bíblica, um documento sobre a inspiração divina, que é o resultado de esse estudo que han hecho os peritos, os teólogos, nas últimas décadas. Por lo tanto, é um tema que recentemente ha sido profundizado. Não existe um tratado antigo sobre a inspiração divina, não existe assim um tratado de um padre da igreja sobre o fenômeno da inspiração divina. Claro que existem menções, existem acercamentos, pero é um tema muito moderno. E, por lo tanto, nós hoje sabemos que o processo de inspiração divina ele vai muito mais allá daqueles autores que nós temos, digamos assim, seu nome. Ele é um processo que hace parte de uma tradição em Israel e de uma tradição no cristianismo, chegando a pessoas que são anônimas ou desconhecidas, pero que eram profetas também, que faziam parte desse grupo de pessoas que estavam ao redor, quizás, de um profeta famoso, não? Vamos a dar aqui um exemplo do Novo Testamento. O próprio Novo Testamento habla da igreja em Antioquia, em Hechos de los Apóstolos. Se não me equivoco, é no capítulo 6, quando habla da presença de Pablo em Antioquia, e disse que em Antioquia existiam maestros e profetas. Então, a ideia de profetas é uma ideia bastante ampla, muito mais ampla do que nós solemos pensar, ok? Então, esses fragmentos aqui, né, eles nos levam a pensar nesses profetas anônimos, não? E que depois foram reunidos por algum redator em um livro, não? Em um livro bíblico. Agora vamos à conclusão deste vídeo. Segundo o estudo crítico e diacrônico, se tu não sabes o que é estudo diacrônico, eu te recomendo que veas o vídeo que hemos gravado aqui no canal, muito cortito, sobre o que significa estudo sincrônico e o que significa estudo diacrônico, não? E aí depois regressas acá. Não? Segundo o estudo diacrônico, é possível identificar várias fontes ou tradições puestas lado a lado, ou incluso superpuestas e entrelaçadas. Não? Às vezes estão lado a lado, como por exemplo Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 é a tradição sacerdotal de relato de la criação. Gênesis 2 é o relato de a vista de la criação. Estão lado a lado. Às vezes estão superpuestas. É decir, às vezes há uma superposição. Estão como que uma está puesta em cima da outra, não? Que havia uma base e a outra tradição foi posta como em cima da outra. É decir, o redactor
dejó la base, pero usó una segunda tradición para dar un formato final a su redacción. Probablemente esto haya pasado con el Evangelio, ¿no? Los evangelistas, ellos tienen una base, pero ellos ponen su propio relato en cima de aquella base. Por lo tanto, son muy iguales, ¿no? Las fuentes de algunas parábolas, de algunos relatos, son muy iguales entre un evangelio y otro, porque está superpuesto. O entrelaçados. Para mim, um exemplo muito interessante de um texto entrelaçado é o Dilúvio. Não? O Dilúvio, quando leí um estudo de Jacques Briand, que está publicado em la editorial Verbo Divino, não? Sobre o Pentateuco, e ele aí ele põe a lista de todos os relatos considerados javistas, eloístas, deuteronomistas. Bueno, ahorita te vou explicar isto. E eu me puse a analisar o Dilúvio e separar o texto javista de texto sacerdotal de dilúvio e depois ler o texto diluviano javista e depois ler o texto diluviano sacerdotal separado. É como separar aqui os retacitos de la manta, não? Separar, não sei, por formas geométricas, por colores, e aí tu tienes, não sei, os rosaditos por acá, os amarillitos por allá, e tu lês em bloco estes dois relatos, e eu me quedei impressionado, porque eu dizia, são relatos completos, não lhes falta nada, não? E são diferentes, não? E estão entrelaçados, não? Completamente entrelaçados. E isto passa muchísimo no Pentateuco, não? Em vídeo passado mencionei as plagas de Egipto, não? É outro texto interessante no qual podemos separar, digamos assim, essas tradições. Então, segundo esse estudo crítico e diacrônico, é possível fazer essa separação. E no caso de Pentateuco, se percebe como as fontes originais têm diferentes estilos, nomes para Deus e ênfases teológicos. As principais fuentes identificadas no Pentateuco foram a fuente javista, que se simboliza com a letra Y, a fuente, perdão, ou também com a letra J, ok? Acá eu suelo usar a letra Y, pero também alguns usam a letra J, javista. Yeah. A fuente eloísta, que se identifica com a letra E, a fuente sacerdotal, com a letra P, e a deuteronomista com a letra D. A sacerdotal com a letra P é porque, como isto foi uma teoria desenvolvida por Wellhausen, Julius Wellhausen, ele utilizou, obviamente em seu idioma, de alemão, não, a palavra Priest, não? E a palavra Priest, creo que se diz sacerdote, não? É a que se usa aqui para a fonte sacerdotal. São essas quatro, é decir, são quatro fontes, são quatro tradições, são quatro acercamentos teológicos diferentes que há no Pentateuco, não? Para componer o Pentateuco. Assim, em linhas generais, a javista usa o nome de Javé para Deus, apresenta um Deus mais humano, mais cercano, um Deus em relação com o homem, uma narrativa mais rústica e, por lo tanto, mais vívida, mais rica em símbolos e centrada em Judá, porque se cree que ella se desarrolló en Judá, en la tierra de rey David, en la tierra de rey Salomón, en la época de David y Salomón, ¿no? Por los judíos. La tradición javista, ella tiene mucha, da señal de que es muy judía. La tradición eloísta, ella hace mucho énfasis en el temor del Señor, en el comportamiento de los reyes, en la relación entre los reyes y los profetas. Ella tiene un énfasis especial en el rol del profeta y se cree que es una tradición que se desarrolló en la época monárquica en el norte de Israel. La tradición sacerdotal, perdão, vamos falar da deuteronomista primeiro, porque cronologicamente a deuteronomista ella é a que sigue. Ella também parece ser do norte de Israel e é uma tradição que tem lei e história. É uma tradição das mais importantes da Bíblia, não? É uma tradição que parece também surgir no norte de Israel, que rescata a relação de Israel com Deus através da lei e sela por la unificación de Israel, la unificación del santuario, la unificación del altar, y también tiene elementos como los dos caminos, como la responsabilidad individual, la decisión que uno debe tomar, ¿no es cierto? Entonces, el Deuteronomio y los libros deuteronomistas, como por ejemplo Josué, como por ejemplo Jueces, Ruth, ellos son libros que hacen mucha énfasis en las opciones
que as pessoas fazem, as decisões que tomam. E Jesucristo tem muito de deuteronomista com todo o tema de los dos caminhos, não? Los dos caminhos, el hermano mayor, el hermano menor, el hermano que dice que sí, el hermano que dice que no, correcto, la casa construida sobre roca, la casa construida sobre la arena. Essa visão assim das duas possibilidades é muito deuteronomista. O mesmo amor a Deus, não? O mandamento não de amarás a Deus sobre todas as coisas, bueno, amarás a Senhor tu Deus com todo tu coração, é deuteronomista, não? Então, o Deuteronômio ele tem muita vigência. E o Deuteronômio parece ter muita relação com a outra tradição, que é a sacerdotal, que é a última a ser desenvolvida em Israel, como comentei em um vídeo anterior, depois do exílio, muito representada por o sumo sacerdote Esdras. Se crê que nesta época em que os sacerdotes eram como que aqueles que conduziam Israel, não? E eles agruparam os escritos que nós consideramos Antigo Testamento e lhe deram uma estrutura maior. A escola sacerdotal ia se presa muito por as genealogias. Normalmente uma genealogia que tu veas no Antigo Testamento, um Toledot, não? Já falaremos sobre Toledot, é sacerdotal. As leis que têm que ver com o culto, por exemplo, o livro Levítico, obviamente sacerdotal. Então, assim, todo lo relacionado a rito, ou muito de lo relacionado a rito e a las genealogias, tem que ver com os sacerdotes. Incluso o capítulo 1 do Gênesis, não? Porque o capítulo 1 do Gênesis é uma genealogia, não é uma genealogia, é um Toledot, é um escrito de origem, não? De Gênesis, não? De formação do universo, não? Do mundo inteiro, do céu e da terra. É também parte da mentalidade sacerdotal. Então, esses seriam as quatro tradições do Pentateuco: a tradição javista ou javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Então, em adelante, se tu sigues os jueves de estudo bíblico, se tu entras a meu programa Bíblia com Método todos os jueves, nós vamos começar a dar uma guia de leitura da Bíblia, começando por Gênesis, e vamos a ter de trasfondo esse tipo de conteúdo, não? Tem que ser familiar a falar de que é um texto javista, que é um texto sacerdotal, que é um texto eloísta. Claro que em um começo a ti isso te vai sonar raro, em um começo isso te vai sonar um pouco estranho, difícil, pero com o passo do tempo, se tu eres perseverante, se tu eres uma pessoa que vas a ir estudar, que vas a ler, tu vas a ir entendendo a riqueza que tem isto. É muito rico, é um tema muito rico. Não é uma erudição, uma coisa de universidade, academia para poucos. Eu estou convencido de que tu também, tu que não eres teólogo, tu que não has estudado, não sei, a carreira de Bíblia, de exégesis, estarás habilitado para entender muito melhor a Bíblia em geral, não somente o Pentateuco, não somente o Antigo Testamento, sino que a Bíblia em geral, na medida em que te abras a esses conteúdos e puedas interpretar a Bíblia desde esse aprendizagem. Então, se te gostou este vídeo, dá-lhe like, compártelo, comenta aqui aquilo que tu entendiste, aquilo que não entendiste, né? E que perguntas tens sobre este assunto, né? Que dúvidas tens, e sempre com muito respeito, estarei disposto a ler os comentários, em lo possível responder-los, e quizás também aí tomar algumas ideias de futuros vídeos, ok? Então, hasta a próxima, que Deus te bendiga muitíssimo.